Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar o segundo tópico da nossa lição, a lição 10, que tem por título o Evangelho e a Ressurreição, e o tópico 2 diz assim, uma vida perfeita. Nesse tópico vamos aprender como foi a vida de Jesus, como ele viveu aqui na terra, quais foram as suas ações. A pergunta A diz, o que nos é dito sobre a vida inteira de Cristo na terra, como ele viveu aqui na terra. O livro de Isaías 5, dos versículos 53, os versículos 2 até o 4, diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, aqui esse texto nos diz que Jesus não tinha nenhuma beleza externa que chamasse a nossa atenção, mas a sua beleza era o seu caráter, as ações que ele fazia, a sua obra. O texto de Lucas, ainda nessa pergunta, mostra quais eram as ações que ele fazia, como ele vivia. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui em Lucas 4, 18 e 19, mostra qual foi a missão de Jesus aqui na terra, como ele vivia, né? O que ele fazia. Ele não vivia para si mesmo. Podemos dizer que Jesus foi uma pessoa altruísta. Ele se doava pela vida dos outros. O texto de Atos diz que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, uma vida dedicada a serviço dos outros. A vida toda de Cristo foi um prenúncio de sua morte na cruz. Seu caráter era uma vida de obediência a todos os mandamentos de Deus e deveria ser um exemplo para todos os homens da terra, para cada um de nós. A nota continua dizendo, a obra de Cristo deve ser nosso exemplo. Estava continuamente fazendo o bem, no templo e nas sinagogas, nas ruas das cidades, no mercado e na oficina, à beira-mar e entre as colinas. Ele pregava o evangelho e curava os enfermos. Sua vida foi de serviço abnegado e deve ser nosso livro de estudo. Seu terno e compassivo amor repreende nosso egoísmo e insensibilidade. Vivemos num mundo hoje egoísta, nos preocupamos só conosco mesmo, com os nossos familiares, nossos filhos, e não estamos tão preocupados em ajudar, em fazer o bem a outras pessoas. Por onde quer que Cristo andasse, espalhavam bênção pelo caminho. Quantos que afirmam crer nele têm aprendido suas lições de bondade, terna piedade e amor altruísta? Sua paciência não se cansava, seu amor se reprimia, nem seu amor se reprimia. Cristo nos convida a trabalhar com paciência e perseverança pelos milhares que perecem nos próprios pecados, espalhados por todas as terras como náufragos numa praia deserta. É o apelo de Cristo para cada um de nós, que deixemos de viver para nós mesmos, que pensemos naquelas pessoas que estão aflitas, né, sofrendo pelo peso dos seus pecados, e possamos ajudá-las, fazendo bem, levando um remédio para alguém que está enfermo, trazendo mensagem de esperança para aquele coração aflito. A letra B, a pergunta da letra B é assim, perto do fim da sua missão, perto do fim da missão de Cristo na terra, o que ele
declarou acerca de si mesmo. E de que modo isso nos beneficia? O texto de João 8,46, Jesus estava conversando com os judeus e ele dirige uma pergunta a eles: quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não cedes? Então, os judeus eles não puderam apresentar evidências convincentes que acusaria Jesus de ter pecado. Eles não puderam alegar nenhuma falha que Jesus cometeu, né? Nenhum ato que poderia levar a julgamento por ter errado em relação à lei de Deus. O divino Filho de Deus era a única pessoa com mérito suficiente para satisfazer as reivindicações da perfeita lei de Deus. Foi por isso que Deus aceitou o seu plano de salvação, aceitou o seu ato de vir morrer por cada um de nós. Foi o único que andou na terra como um ser humano e podia dizer a todos os homens: quem de vocês me convence de pecado? Uniu-se ao Pai na criação da humanidade e tinha poder, por meio da própria perfeição divina de caráter, para expiar o pecado do homem, enobrecê-lo e erguê-lo de volta ao primeiro estado. Então, somente Cristo foi capaz de fazer isso por nós e somos muito gratos pelo seu sacrifício por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.